Olá, meus queridos, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à Palavra da Tarde. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez, porque ontem eu já desejei feliz 2023 para você, mas se você não assistiu a oração do Bom Dia Espírito Santo de domingo, hoje eu quero lhe desejar, e também a de hoje de manhã, eu quero lhe desejar um feliz 2023, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Gostou do cenário novo? Gostou do novo ambiente? Olha aí como que Deus ele honra as nossas vidas e tem nos dado a oportunidade de trazer algo mais agradável aos seus olhos, mais bonito aos seus olhos. Aqui nessa prateleira está algumas coisas que para mim são muito importantes e eu gostaria de compartilhar visivelmente com você alguns livros, alguns temas que são muito importantes na minha vida. Amados, eu disse para vocês que nós iríamos iniciar uma série sobre a verdadeira conversão e o verdadeiro arrependimento, certo? Quer dizer, um chamado ao evangelho e um verdadeiro arrependimento. E esta série que nós vamos começar é muito importante que você que está assistindo esta live, você não perca a live de amanhã, a live de quarta, de quinta, de sexta e da semana que vem, porque vai ser continuação. Se de repente você mandar um link de hoje ou você compartilhar a live que amanhã nós iremos fazer aqui meio-dia com alguém, compartilha também na sequência, porque o que nós vamos abordar aqui é o começo de um assunto e nós vamos desenrolando esse assunto todos os dias. Aqui no chat ao vivo, você pode fazer o seu comentário ou fazer a sua pergunta. Lembrando, né? O comentário é algo que você corrobora. A pergunta é algo que você esclarece dúvidas. Você faz a pergunta para esclarecer dúvidas, tá bom? E olha, você não pode deixar de compartilhar, porque nós vamos começar um assunto muito importante e imprescindível para muitas pessoas, para todos os seres humanos, algo importante acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso você precisa compartilhar essa live com mais pessoas. Eu já venho desde o dia 25, 26, 27, 28, eu já venho anunciando que nós teríamos aqui uma série sobre a verdadeira conversão e o arrependimento, o chamado ao Evangelho. Então, todo esse assunto que nós iremos abordar é importante. Mande essa live, compartilhe esta live com mais pessoas, com mais colegas, porque hoje eu quero falar com você sobre um chamado ao arrependimento. Bora lá? O assunto aqui é um tanto cheio de textos bíblicos e eu preciso ler esses textos bíblicos com você. Eu poderia apenas citar o texto bíblico, mas eu gosto de ler. Há pessoas que não têm Bíblia em casa, há pessoas que não sabem nem procurar o versículo ou o livro da Bíblia. Há pessoas que realmente elas têm uma Bíblia, mas elas não sabem manuseá-la. Então, eu prefiro ler e deixar bem esclarecido para vocês. Mas bora lá. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, nós vamos abordar acerca de um chamado ao arrependimento. Mas antes eu preciso estabelecer duas coisas aqui com você. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Queridos, isso que Jesus fala aqui não é apenas uma palavra para preencher uma frase. Tudo tem o devido lugar, o devido sentido e a devida função. Quando Jesus ele sai para pregar o evangelho de Deus, e ele sai anunciando que é chegado o reino de Deus. A pregação de Jesus, ela tinha algumas bases. E duas destas bases que a pregação de Jesus tinha, pelo menos neste versículo, era o arrependa-se e creia no evangelho.
Então, nós temos que trabalhar duas coisas. Vamos começar essa série trabalhando duas coisas. O verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé bíblica. Porque se até Jesus, quando pregava, ele falava, arrependei-vos e creiam no evangelho, nós temos que saber que tipo de arrependimento é esse, qual arrependimento o Senhor Jesus está falando, quais são as características desse arrependimento, e temos que descobrir qual é esta fé. Porque uma palavra muito falada sobre fé, mas algumas pessoas confundem fé com sentimento desejoso, outras pessoas confundem fé com apenas crença. Alguns acreditam que a fé não existe, outros acreditam que é um poder do homem, outros acreditam que é um poder de Deus. Então, o que é fé? Nós vamos trabalhar estas duas questões. Primeiro, nós vamos começar abordando sobre um chamado ao arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Se você dá um pulo comigo, lá para Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, olha aí, há uma ordem de Deus para minha e para a vida de todos os seres humanos neste planeta Terra. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, o período em que uma pessoa ela viveu fazendo coisas erradas, sendo uma pessoa errada, sendo uma pessoa que pratica o mal porque está longe da presença de Deus, mas a própria palavra diz que ele não levou em conta o tempo da ignorância. Porém, há uma ordem. Chega aqui comigo. Esta ordem que agora o livro de Atos está relatando é uma ordem que afirma que Deus quer que todos se arrependam. Ele não leva em conta, não vai computar na sua conta, na minha conta, o tempo da nossa ignorância, o que fizemos de errado a partir do momento em que nós nos arrependermos. Então, a Bíblia tem um chamado ao arrependimento. Eu quero deixar isso bem claro, porque nós vivemos numa época onde as pessoas, acredite, e você vê isso aqui no YouTube. Hoje, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, você pode passear por várias igrejas, assistir várias pregações, ver vários cristãos com certos comportamentos, e aí você começa a ver a incongruência de algumas pessoas. Porque se tem muito falado no Brasil sobre um Cristo que aceita tudo, sobre um Cristo que só ama, e sobre uma Bíblia que ela é só amor. Mas aqui Deus está dizendo no versículo 17, no versículo 30 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas nos chama ao arrependimento. Ele quer que todas as pessoas se arrependam. Bora lá? Qual a resposta bíblica que nós podemos dar para uma pessoa que ela diz assim, olha, o que eu faço para ser salvo? Se alguém chegar para você e perguntar, meu querido, minha querida, o que eu faço para ser salvo? Qual é a resposta bíblica que você daria para esta pessoa? Esta pessoa que precisa ser salvo. A resposta é simples. Simples. Qual é a resposta? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e ela também tem que passar a crer no Evangelho. Porque isso é o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Era essa a base das pregações de Jesus, das pregações do apóstolo, das pregações de João Batista. Esta era a base das pregações de todos os apóstolos. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Creiam em Cristo Jesus. Então, se alguém chegar para você e perguntar, o que eu faço para ser salvo? Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Se você que está me assistindo, você diz, pastor, eu gostaria de ser salvo, porque eu creio no céu, creio no inferno, creio em Deus, sei que o diabo existe,
sei que existe um anjo decaído, sei que esses anjos eles praticam o mal porque eles não têm a luz de Deus, e eu não quero ir para a condenação da qual eles irão, da qual a Bíblia diz que está destinado para esses anjos caídos. O que eu faço para ser salvo, pastor Benjamin? Arrependa-se do teu pecado e creia no Evangelho. Arrependimento e fé são a base para você ser salvo. Por isso que nós temos que entender que esta palavra que Jesus trouxe aqui na sua pregação, arrependa-se e creia no Evangelho, é algo contínuo. Não é algo que acontece hoje, acabou, eu não preciso mais crer no Evangelho amanhã. Eu não preciso mais estar arrependido dos meus pecados amanhã. Não, é algo contínuo e imutável. O que isso quer dizer? Tem que continuar e não pode mudar. O seu arrependimento tem que ser o mesmo quando se iniciou. Ao contrário, tem que crescer a cada dia mais. A sua fé tem que ser a mesma, imutável, e crescer a cada dia mais. E contínuo. Porque algumas pessoas elas dizem assim, eu me arrependi dos meus pecados. Mas você, ao passo desse estudo, você vai descobrir que nós, a cada dia, devemos nos arrepender. Tanto de novos, quanto continuar arrependido dos pecados que anteriormente nos arrependemos. Então, é algo contínuo e imutável sobre as nossas vidas. Observe as declarações do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos 20, 20. E o 21 também. Ele diz assim, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que foi proveitoso e de ensinar isto a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que até os apóstolos, eles tinham esta base da pregação do Evangelho. Para levar a salvação de Deus na vida de alguém, para você ser salvo, você ter a luz de Deus dentro do seu coração, é preciso tirar o que não permite Deus estar dentro de você. O que não permite Deus estar na sua vida, o pecado. E o pecado só pode ser arrancado, o Espírito Santo só vai nos limpar deste pecado a partir do momento em que nós tomarmos uma decisão dentro de nós. E essa decisão se chama arrependimento. E o arrependimento, ele tem algumas características. Quais as características do verdadeiro arrependimento? Até porque você tem que lembrar que nós estamos falando de arrependimento e não de remorso. O arrependimento verdadeiro, ele segue de algumas características. Como identificar? A palavra de Deus, ela mostra algumas dessas características. A primeira é mudança de mente. A segunda, tristeza pelo pecado. A terceira, reconhecimento pessoal e a confissão do pecado. A quarta, afastamento do pecado. A quinta, renúncia da autojustiça ou boas obras. A sexta, voltar-se para Deus. A sétima, obediência prática. E a oitava, obra contínua e a profundidade de arrependimento. Então, essas são as 8 características que nós identificamos na palavra do Senhor para o verdadeiro arrependimento. E aqui eu quero que você venha comigo para você testar. Até hoje, você se arrependeu ou você sentiu remorso? Se você voltou a pecar, foi arrependimento ou não o que você sentiu? Como você identifica se é arrependimento? Bom, eu já te falei. Se é um arrependimento verdadeiro, ele tem essas 8 características pelas quais nós testificamos na palavra de Deus. E eu quero abordar hoje a primeira característica com você. Quando uma pessoa ela está verdadeiramente arrependida, há uma mudança na mente. Até porque no Novo Testamento, a palavra arrepender, ela é traduzida de um verbo grego construído por outro verbo, que quer dizer perceber ou entender, ou uma preposição que denota mudança.
Então, olha só, a palavra arrepender significa perceber ou entender, com uma preposição que denota uma mudança em você, na sua vida, na minha vida, na vida daquele que está verdadeiramente arrependido. Já a palavra arrependimento, portanto, ela envolve uma mudança radical na percepção que uma pessoa tem em relação às coisas. Uma mudança radical na percepção e também na sua visão da realidade. Duas coisas acontecem: mudança radical na forma que ela percebe e também na forma que ela vê a realidade. E toda este arrependimento, esta mudança radical, tem um efeito nas emoções e na vontade da pessoa. Então, em poucas palavras, o que é arrependimento? O arrependimento, a sua primeira característica, é uma mudança na mente. A percepção que uma pessoa tem em relação às coisas é diferente antes e depois do verdadeiro arrependimento. Antes, ela tem uma percepção, ela tem uma visão. As suas emoções e a sua vontade em relação às coisas é uma. Mas quando essa pessoa se arrepende verdadeiramente, há uma obra do Espírito Santo na vida dela, a percepção em relação às coisas muda, a visão que ela tem em relação às coisas muda, e tudo isso com efeito em suas emoções e em sua vontade. Agora olha só, a Bíblia em Efésios, capítulo 4, vamos lá para Efésios, como aqui é ao vivo, então eu não tenho todos os livros abertos aqui, então eu preciso abrir. Efésios capítulo 4. A Bíblia fala, ela começa a mostrar um homem antes de ser convertido. Vamos ver como era esse homem antes da conversão e este homem depois da conversão. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Como que é, pastor? O homem antes da conversão, a mente dele é obscurecida, ele vive na vaidade dos seus pensamentos por conta da dureza do seu coração. Então você percebe que a vontade da pessoa é uma vontade pecaminosa porque o seu coração é endurecido em detrimento à palavra de Deus e às verdades bíblicas. A vaidade que essa pessoa vive é dos seus pensamentos. Cada dia um pensamento novo, cada dia uma manifestação nova, cada dia um aprofundar a mais no pecado em que essa pessoa vive. E a percepção dela é obscurecida. Obscurecida. Este é o homem sem Deus. Este é o homem que não foi convertido, que não passou pelo processo de arrependimento, o verdadeiro arrependimento. A mente do homem, ela é hostil para com Deus e suprimindo a verdade bíblica. Então vamos lá. A mente do homem, antes da conversão, ela é hostil a Deus. Ela é hostil. Não dá para se relacionar agradavelmente, porque essa mente obscurecida, esses pensamentos cheios de vaidade da qual a pessoa vive, a dureza do coração, tudo isso é hostil para com Deus. Então não dá para que o homem, sem o verdadeiro arrependimento, ele viva uma vida agradável ao Senhor. Não dá para dizer biblicamente que uma pessoa que não se arrependeu dos teus pecados, ela vai viver de maneira agradável ao Senhor. Pelo contrário, vai ser hostil. Hostil. Aonde está escrito isso, pastor? Romanos, vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 1. Olha aí, Romanos é o livro que eu amo de falar aqui, porque ele fala da natureza do homem, da condição do homem. Romanos capítulo 1 e versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos,
que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, olha só, uma pessoa que não se converte, uma pessoa que não passou pelo arrependimento, não teve um arrependimento verdadeiro, autêntico, genuíno, a sua vida é hostil para com Deus. A relação nunca fica uma relação agradável. Até porque a própria pessoa suprime, ela vive suprimindo as verdades bíblicas. Por isso que é muito fácil você encontrar hoje alguém que diz assim, eu não creio no inferno, o inferno é aqui. Olha esses roubos, olha esses crimes, o inferno é aqui. Claro, a gente pode definir que aqui também tem sido, por boa parte da atitude de algumas pessoas, um lugar de sofrimento, um lugar de muita dor. Mas nós não podemos anular a existência do inferno, algo que Jesus, ele enfatizou muito, algo que Apocalipse enfatiza muito. Algumas pessoas, elas suprimem tanto porque elas não se arrependeram dos seus pecados, não foram convertidas, elas suprimem tanto a verdade bíblica que elas passam a acreditar que o inferno, que o diabo não existe, que nada disso é real. Elas se baseiam nos estudos de algumas pessoas, nos estudos de outras pessoas, e aí elas preferem crer no estudo de um homem do que acreditar na palavra que outros homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Se eu passo a partir... Se uma pessoa, ela é suprimida, ela suprime a verdade bíblica dentro de si, até porque ela não é convertida, mas mesmo essa pessoa que suprime a verdade bíblica, ela enaltece uma suposta verdade que algum homem falou ou trouxe este ensinamento. Porque essa pessoa é hostil para com Deus. A vida dela é hostil. Ela passa a amar mais a criatura, amar mais a criação do que propriamente o Criador. Outra coisa que acontece. Este homem, antes da conversão, ele não consegue se sujeitar à lei de Deus. Toda pessoa que não se arrependeu verdadeiramente, todo ser humano que não se converteu, ele não consegue, por mais que queira, a se sujeitar à lei de Deus. Onde está escrito isso? Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então olha aí, a inclinação da carne. O que é a inclinação da carne para você entender? Imagine que aqui é o homem, desse lado tem a vontade de Deus, e desse lado tem a vontade da natureza humana, que é hostil e é pecaminosa em relação a Deus, as vontades de Deus. A inclinação da carne é o homem que ele tem a opção aqui, ó, as vontades de Deus ou as vontades da carne. Ele inclina, ele satisfaz, a pessoa satisfaz muito mais as vontades da carne, porque é uma pessoa que não se arrependeu e não foi convertida. A palavra nos afirma que quando uma pessoa é convertida, ela se inclina muito mais às coisas do Espírito. Ainda há uma luta, ainda há uma guerra, ainda há uma batalha, mas ela se inclina para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne ou que se limita ao pecado. O homem sabe que Deus existe, mas julga desnecessário honrá-lo ou render-lhe graças. Então, o homem sabe que Deus existe, mas ele julga desnecessário honrar a Deus e a render graças a ele. Isso nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 21. Estou te mostrando como que é o homem sem a conversão, antes da conversão, sem ter se arrependido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz assim, Romanos 1, 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Uma pessoa que não se converte verdadeiramente,
E uma pessoa que não sente arrependimento do que ela pratica, que é hostil e pecaminoso a Deus, essa pessoa, ela passa a até crer que Deus existe, mas não o honra e não rende graças a Ele. Com base nesse versículo, você tem uma noção que é insuficiente acreditar que Deus existe. Aí eu creio que Deus existe. Tem uns joguinhos, né, no Instagram, que as pessoas chegam assim e falam assim, você prefere Deus ou o diabo? Aí a pessoa, Deus, né? Deus, né? Só que entenda uma coisa, eu sei que é uma brincadeirazinha que as pessoas fazem ali e não tem cunho religioso. Mas isso pode servir como uma alerta para nós. Preferir Deus não quer dizer que você está honrando-o ou rendendo graças a Ele. Dizer que em detrimento do diabo você prefere Deus não significa que você está fazendo a vontade de Deus ou que você é uma pessoa que segue o evangelho de Cristo, que está arrependido. Não. Até porque algumas pessoas, elas não negam a existência de Deus, mas elas julgam desnecessário honrá-lo e render graças a Ele. Não apenas o homem, sem ter o verdadeiro arrependimento, sem passar pela conversão, ele não apenas faz o mal, mas ele aprova os que fazem. Olha o que diz o versículo 32. Opa, o caderno aqui caindo. Olha o que diz o versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Uma pessoa, presta atenção aqui, uma pessoa que não está verdadeiramente arrependida, ela não apenas faz o mal, mas dá apoio moral para quem faz o mal. Então, é aquelas pessoas que não bastando ela praticar, ela também alicia outras pessoas ou apoia outras pessoas a praticarem ou a permanecer na prática deste mal. Esta atitude é a atitude de uma pessoa que não se converteu. É uma atitude de uma pessoa que não sente o verdadeiro arrependimento. Essa é a vida dela que a Bíblia Sagrada descreve. Você pode ler o livro de Romanos inteiro. Eu estou lhe dando versículos aqui, porque eu não vou parar na live para ler o livro de Romanos inteiro. Mas ao ler o livro de Romanos inteiro, você se aprofundará muito mais em conhecer qual é a verdadeira natureza humana. O não convertido está errado, no entanto, arrogantemente continua a fazer o que está certo aos seus próprios olhos. Então, quem não é convertido, a pessoa está errada. Todo mundo está vendo que a pessoa está errada. Mas a pessoa arrogantemente continua a fazer aquilo que está certo aos seus próprios olhos. Ela que define, para mim isso é certo e ponto, é o que eu vou praticar. Isso é perigoso. Porque para quem é pedófilo, para ele é certo satisfazer a vontade dele, molestando uma criança. Então, olha como é perigoso. Olha, o que é certo para você não é certo para mim. Isso é perigoso. Porque isso é arrogância. Não, olha, não existe uma verdade absoluta. Isso também é perigoso. Senão, por não existir uma lei absoluta, pela nossa lei em 2022 não ser uma lei absoluta, você viu o quanto nessa época de eleição, os absurdos que aconteceram? Quem é da área jurídica pode muito bem falar. Ministros que foram além, abuso de autoridade, foram além do que eles poderiam falar. Pessoas do que eles poderiam fazer. Pessoas que foram presas por um crime que não existe. Não existe. Certos crimes que não existem. Pessoas que foram presas. Olha da onde nós saímos. Aí você fala, não existe verdade absoluta. Se a lei não for suprema e se ela não for absoluta, pelo menos para esta sociedade, a lei brasileira, o país fica em desordem. Cada um faz o que parece bem aos seus olhos. E cada um vive na sua arrogância.
certo? Então, é necessário que exista algo supremo. É necessário que exista algo absoluto. Agora, em detrimento à palavra de Deus, em detrimento à palavra do Senhor, algumas pessoas, elas estão erradas, mas arrogantemente, elas julgam estar certo o que está fazendo aos seus próprios olhos. O livro de Provérbios, capítulo 14, ele relata algo interessante. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim, o livro de Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Então, tome cuidado. Por quê, pastor? Estas são as características da pessoa que não foi convertida. Ela nem sentiu arrependimento da vida que anteriormente levava, e essa é a vida da pessoa que não foi verdadeiramente convertida. Então, independentemente onde essa pessoa está, independentemente se ela diz que crê em Deus, se ela diz que é cristã, ou se ela diz que vai para a igreja, se ela não foi convertida, e não sentiu o verdadeiro arrependimento, não se arrependeu verdadeiramente, esta é a vida dela. Ela pode não enxergar, mas todos enxergam. E é difícil, porque seria tão bom se os que circunvizinham esse tipo de pessoa, uma pessoa com esse tipo de comportamento, seria muito bom se alguém a confrontasse com amor. Porque alguns preferem falar, olha, acha que é crente. Olha, essa pessoa aí diz que crê em Deus, mas na verdade olha o comportamento dela. Algumas pessoas preferem falar nas costas do que ser um amigo verdadeiro, chegar na pessoa com muito amor e com respeito e admoestar a pessoa. Trazer ela, abrir os olhos dela. Ah, mas pastor, não abre os olhos. Mas tem que tentar. Se nós desistimos do ser humano, então para que orar? Para que interceder? Para que Jesus falou que era para visitar quem estava no hospital, quem estava nos presídios, para cuidar das viúvas? Se nós não temos se nós não temos a responsabilidade de pelo menos servir como ferramenta de Deus para abrir os olhos de algumas pessoas que arrogantemente acham que estão certas, então o mundo está perdido. Porque cada um vai se entregar à sua própria realidade da verdade. E não é assim, ok? Olha só, eu quero ler com vocês o parágrafo de um livro. Ele é um livro do Paul Washer. É este livro aqui, ok? Aliás, os estudos que eu vou dar aqui, eles têm ele tem base neste livro também, algumas guias e orientações neste livro do Paul Washer. No capítulo 1, na página 19, segundo parágrafo, falando sobre o homem sem a conversão, sem o verdadeiro arrependimento, e aí quando este homem ele passa a se arrepender e algo passa a acontecer com ele, esse livro ele descreve esse trecho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre aspas aqui para Paul Washer, página 19, segundo parágrafo. Diz assim: porém, no momento da conversão, o Espírito de Deus regenera o coração da pessoa e a verdade ilumina sua mente antes obscurecida. Então, como quando um cego recebe a visão, ou alguém que estava dormindo acorda do sonho, ele é feito consciente de que toda a sua vida era governada por ilusões e que estava errado sobre tudo. Pela primeira vez na vida, ele vê e reconhece a verdade. Os seus pensamentos errados, até mesmo blasfemos quanto a Deus, são substituídos por um pequeno, porém acurado entendimento do único Deus verdadeiro. As suas vãs opiniões quanto à sua virtude, os seus merecimentos, são trocados por uma consciência da depravação da sua própria natureza e total indignidade de suas obras. A sua arrogância, autoconfiança e independência são substituídas por humildade autêntica, autossuspeita, quebrantamento diante do pecado e dependência de Deus, em quem ele busca perdão.
Ele então se lança sobre a misericórdia de Deus, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A pessoa passa a fazer a vontade de Deus. Assim sua mente mudou e a sua vida se transformou. Ele se arrependeu. Então, Paul Washer, ele mostra para todos nós que há uma mudança na mente. Há algo que muda na mente de uma pessoa, porque antes a pessoa era tudo aquilo que eu falei. Mas agora, após a conversão, a sua autojustiça, a autoconfiança é substituída por autossuspeita, por uma humildade autêntica em relação a Deus, por uma dependência total do Senhor. Algo na vida desta pessoa muda. Por exemplo, o arrependimento bíblico de Saulo é uma das provas de um homem que era tudo isso, que ele mesmo descreve no livro de Romanos, mas aí após ele se converter, algo é transformado nele. Algo é mudado na vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, se nós pegarmos aqui Atos 9, se nós abrirmos aqui em Atos 9, você vai ver que algumas coisas mudaram. Porque Paulo, na verdade Saulo, antes de se converter, antes de se arrepender, ele via Jesus como um blasfemador. E ele olhava para todos os seguidores de Cristo como pessoas dignas de prisões e de morte. Ele mesmo declara isso. Ele mesmo declara. E olha só, em Atos 9, tá aqui, Atos 9, versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Este é Saulo. Este é o homem a qual eu falei com todas aquelas características, o qual ele mesmo descreve lá no livro de Romanos. O homem que vive na vaidade dos seus pensamentos, a dureza do seu coração, até crê que Deus existe, mas julga não se submeter a ele, não render graças, não honrá-lo. É um homem sem Deus. Paulo aqui, ele acreditava, a visão que ele tinha de Jesus era que Jesus era um tremendo blasfemador, que todos os discípulos de Jesus eram dignos de prisão e dignos de morte. 1 Timóteo, vamos lá para o livro. Eu falei para vocês que nós iríamos ler bastante textos bíblicos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, a mim que no passado era, o apóstolo Paulo falando, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. A caminho de Damasco, olha só, a caminho de Damasco, Cristo confronta o apóstolo Paulo, que na verdade era Saulo, né? Então, por isso que eu disse para você, seria interessante quando uma pessoa, ela está arrogantemente certa, ela considera certo os seus erros ou corretos os seus pecados, é muito importante que alguém a confronte. Claro, com amor, com respeito, mas é importante o confronto. É importante confrontar, porque senão essa pessoa, ela vai se afundar mais ainda nas vaidades do seu coração. Ela não será um mal para si mesmo, ela será um mal até para a sociedade. Porque nós confrontamos os estupradores, nós confrontamos os bandidos. Ninguém gosta de ter o carro roubado, certo? Mas também ninguém fala sobre funcionários que roubam papel higiênico da empresa. Funcionários que roubam papel higiênico da empresa. Ninguém fala sobre pequenos delitos que, na verdade, para Deus são os mesmos pecados. Os repositores que trabalham em mercado, não todos, obviamente, mas os repositores que trabalham no mercado, que vão lá, pegam e comem uma parte ou a mercadoria escondido. Essas coisas não são faladas.
E aí você vai vendo que isso vai virando um hábito, e são esses começos que levam a pessoa ao pior para a sociedade. Então, até Saulo, no momento da sua cegueira, da sua percepção obscurecida, do seu entendimento obscurecido, Jesus se encontra com ele na estrada a Damasco e o confronta. Isso está descrito em Atos 9. Aqui, ó, Atos capítulo 9. Olha o que acontece. Atos 9, do versículo 3 ao versículo 8, a gente consegue já explicar aqui. Atos 9, diz assim, ó. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levantando-se eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Jesus ainda falou para ele. O versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Jesus confrontou Saulo. Há umas versões que diz assim, ó, duro é recalcitrar contra os grilhões. E, nossa, a minha versão bíblica não tem esta expressão, né? Ela não tem essa expressão, mas essa expressão ela é profunda, porque é como se Jesus dissesse para Paulo assim: Paulo, eu já te fisguei, você é meu, e você vai se machucar todinho enquanto você ficar se debatendo contra. Eu já escolhi você para a salvação, eu já escolhi você para ser convertido. Vai ter arrependimento genuíno no seu coração, mas enquanto você luta contra mim, você vai se machucar todo. Enquanto você persegue os meus discípulos, você vai se machucar todo. É como essa frase, duro é recalcitrar contra os grilhões. Essa frase, ela expressa isso, uma profundidade para Paulo. E Paulo levanta, agora cego, e é guiado. Foi confrontado por Jesus e agora é guiado pela mão, cego, até a cidade de Damasco. Então Saulo, né, ficou sentado cego, sozinho por 3 dias. Olha o versículo 9. Diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então Saulo foi guiado, esteve por 3 dias, e ali ele ficou sentado, sem nada comer e sem beber nada. Talvez Saulo ficou ali, naquele processo, o Espírito Santo já trabalhando dentro dele. Aquele confronto de mente, tudo que eu acreditava como verdade não era verdade. Eu pensava que Cristo era um blasfemador, eu pensava que os perseguidores dele... Meu Deus, agora eu encontrei, que luz maravilhosa. O que é isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Olha o que está acontecendo dentro da vida de Paulo. Um homem que era completamente ímpio em relação ao cristianismo, e agora, após o confronto com Jesus, após Jesus confrontar os erros dele, os pecados dele, agora Paulo começa um processo de arrependimento e conversão. E a mente dele vai mudando. Aí ele começa o quê? No versículo 18, a proclamar. Olha o versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levar os principais sacerdotes? Olha aí,
As pessoas sabiam quem era Paulo. Não era esse quem exterminava, mas agora ele está anunciando este Cristo a quem ele perseguia os discípulos. O que houve na vida de Paulo? Uma conversão. Houve um verdadeiro arrependimento e a mudança na mente dele ocorreu. A primeira característica do verdadeiro arrependimento é essa, a mudança na mente. A pessoa antes tinha convicções acerca de Cristo, pensamentos acerca do Evangelho, mas agora muda um tratar do Espírito. Paulo descreve esta reversão, esta conversão radical da sua vida, ele descreve em Filipenses, capítulo 3, assim, ó. Filipenses, capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo, ele descreve desta maneira. Versículos 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, houve uma mudança de pensamento. Houve uma transformação na vida de Paulo. Antes, Paulo era essa pessoa. Talvez você diga, pastor, eu estou tão certo de todas as coisas que eu faço, de todas as coisas que eu falo, e eu gostaria, pastor, de saber como eu posso ser salvo. Como testificar se o que eu acredito é certo ou errado? Bom, para Saulo estava tão averso, de Cristo, que ele precisou de um confronto com Jesus. Um confronto. Jesus o encontrou e o confrontou. Duro é recalcitrar contra os grilhões. Duro é você se debater, sendo que, na verdade, todo o seu esforço é em vão. Assim como um boi, quando se debate, mas o seu pescoço está preso por um grilhão, por um jugo, assim é você. Duro é recalcitrar, duro é lutar contra aquilo que você nunca vai vencer. E você nunca vai vencer, Saulo, o meu reino. Você nunca vai vencer. Pelo contrário, para você ver que eu sou poderoso, você vai fazer parte dele. E vai ser um dos grandes anunciadores do meu evangelho. Talvez você esteja do outro lado e você diga, pastor, eu creio, eu acredito, mas eu também tenho aquelas características de um homem sem conversão, de uma pessoa que não se arrependeu verdadeiramente, não ocorreu uma mudança radical na percepção, nas emoções e nas vontades. Não ocorreu, pastor. O que eu faço para ser salvo? Creia no evangelho e se arrependa. Pastor, eu quero me arrepender, o que eu faço? Querido, ore aos pés de Cristo, pedindo para Cristo abrir os teus olhos, não apenas físicos, mas espirituais. Mostrar aquilo que você tem como verdade, mas é mentira. Que você tem como realidade, mas é uma ilusão. Para que ele te dê percepção, para você enxergar em si mesmo as coisas as quais não corroboram e não cooperam com o evangelho de Cristo Jesus. Deus tem salvação para a tua vida, tem salvação para a tua alma, tem mudança para você, mas você precisa verdadeiramente arrepender e crer no evangelho. E das 8 características do verdadeiro arrependimento, nós abordamos aqui a primeira, que é a mudança de mente. Eu te mostrei que Paulo era uma pessoa, ele mesmo descreve no livro de Romanos, e agora ele se tornou uma outra pessoa. E depois do encontro com Jesus, ele se tornou uma outra pessoa. Assim como ocorreu na vida de Paulo, eu sei que vai ocorrer na tua vida. Eu sei que vai ocorrer na vida de muitas pessoas. Se você já está de livre e espontânea vontade querendo, diferente de Paulo que precisou ser confrontado, você já tem um passo a mais na frente. Basta apenas você orar, pedir para Deus mostrar para você aonde você está errando e ler a palavra. Querido,
Não é possível você conhecer o caminho sem você ler a palavra. Tenha ela como um manual para a sua vida cristã, um manual para a sua vivência nessa terra. Aqui ela vai dizer para você os danos da mentira, os danos do engano, os danos da fofoca. Aqui ela vai mostrar que vale a pena fazer a coisa certa, mesmo que o mundo só joga com coisas injustas. Mesmo que parece que os injustos e os errados estão saindo no benefício. Não, meu querido. Para quem verdadeiramente se arrependeu e quer se converter, a primeira característica que ocorre do verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. Você já não enxerga mais as coisas como antes, você já não sente mais as coisas como antes e você já não tem o desejo pelas coisas como antes você desejava. Eu desejo a você que comece sobre a sua vida um verdadeiro arrependimento, uma mudança de mente. Essa primeira de 8 características, só com este ensinamento, eu tenho certeza que você, ao colocar em prática, o Espírito Santo fará em ti uma obra gloriosa, uma obra tremenda. Amém, queridos? Amém? Olha só, eu quero desejar aqui, um feliz ano novo para todos vocês. Existem algumas pessoas que ainda estão viajando, algumas pessoas não acessaram, por isso que eu já estou pela terceira vez, é a terceira live que nós estamos, eu estou desejando para vocês um feliz 2023, um feliz ano novo. Gente, estamos com um ambiente novo, fala aqui no comentário se vocês gostaram, coloca aqui no comentário, gostei pastor, ficou bonito, coloquei um livro ali, certo? Coloquei alguns livros, tem livro ali do C.S. Lewis, tem livro do Charles Spurgeon, certo? Tem os 4 amores que eu tanto falo. O laranja, cadê ele? Aqui ele, ótimo. O laranja é o livro que eu tanto falo, os 4 amores. Então, meu querido, eu quero dizer para você, este ambiente novo é para vocês merecem, tá? É para a glória do Senhor e agradeço a Deus por ter nos dado condições de preparar esta nova ambientação para poder mudar um pouco e deixar o canal mais agradável e melhor para vocês. Por isso nos ajuda a compartilhar, nos ajuda dando like. Se você foi impactado pelo conteúdo, dê o seu like. Se você é uma pessoa que quer fazer parte, ser membro do canal, clica aqui no Seja Membro. Nós estamos aí com uma promoção, Vamos dizer assim, uma promoção. Logo mais eu vou anunciar um pouco mais sobre ela e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas em sua vida, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Hoje tem um Pod Bem Profético, 8 da noite. 8 da noite eu aguardo vocês aqui. Tem uma outra palavra abençoada para o seu coração e eu aguardo vocês. E às 10 da noite, a oração da noite. Um beijo carinhoso, um abraço de quem te quer ver muito bem. Deus te abençoe, fique na paz de Deus. Até às 8 da noite. Olá, meu querido! Se você ainda não é membro do canal Pod Bem, clique no botão abaixo, seja membro, e nesse botão ao clicar, você escolhe um dos planos. Nos 2 planos você terá benefícios exclusivos. Tem o plano Sacrifácio e o plano Sacrifício. Escolha e entre para a família do Pod Bem.